Só para concluir a história da compra da bicicleta. Como eu mostrei para vocês, eu estava lá na loja de carro tentando comprar um carro usado. Quer comprar? Ótimo para quem anda de bicicleta, ótimo para quem tem filho, carinhosamente chamado de carnição. Tá na hora do carnição ir embora. Esse aqui vai ser a nova carniçona. Ele é super espaçoso. Aqui é o lugar do peteco. Estamos tentando comprar um carro, gerar crédito. Falar um pouco mais de bike, de esporte, né? Outras coisas, não de carro. Braço. E eu me sinto completamente rendido, porque eu acredito que eu não tenho conhecimento técnico suficiente para julgar se eu estou gastando, investindo em carro não dá, né? Carro só gasta. Se eu estou gastando meu dinheiro da forma mais inteligente possível. E eu acho que acontece a mesma coisa quando as pessoas entram numa loja de bike hoje, porque são várias opções, então é muito confuso conseguir primeiro distinguir o que é marketing, do que é benefício real. A diferença de preço de bicicleta pode ser uma coisa astronômica, então eu acho que eu já fiz vários vídeos falando sobre aspectos específicos como geometria, reach, stack, relação de marcha, como comprar bicicleta usada. Eu vou colocar o link desses vídeos. Hoje é mais para fazer um resumo das principais informações, mas é claro, todos os comentários são sempre bem-vindos. Como não é um vídeo super estruturado, provavelmente eu esqueça de alguma coisa, então caso você julgue que alguma coisa é importante, determinante na hora de comprar uma bicicleta, deixe os comentários abaixo, porque assim outras pessoas conseguem ler os comentários e talvez fazer com que a compra seja mais acertada. Bike de estrada, mountain bike e bike de contrarrelógio, que são as três principais modalidades que acontecem por aí. Quais são os cuidados que as três compartilham em primeiro lugar? Todo mundo que acompanha meus vídeos sabe da minha obsessão com geometria. Se familiarizar com as características de geometria da bicicleta. Porque isso vai refletir se a bicicleta é uma bicicleta mais agressiva, se é uma bicicleta que você tem mais controle. Não existe nenhuma bicicleta que consiga lhe entregar todas as características numa única bicicleta. A indústria de bike tem se tornado cada vez mais eficiente em combinar características que até pouco tempo atrás eram completamente divergentes, como hoje em dia, por exemplo, nas bikes de estrada. As bikes de endurance hoje em dia, elas possuem uma geometria que favorece endurance, mas elas conseguem ter uma performance tão boa quanto uma bike race, por exemplo. Então, isso tudo são características que estão associadas à geometria e o mais importante de tudo, você não consegue mudar. Entre todas as medidas que estão lá descritas, reach e o stack, que representam o alcance da bicicleta e a altura, principalmente para bike de estrada e para bike de contrarrelógio. Além do reach e o stack, para mountain bike, o ângulo da caixa de direção e a distância entre eixos, porque isso vai refletir se você tem uma bicicleta com ângulos mais slacks, mais abertos, onde você tem mais controle, ou se você tem uma bike com a caixa de direção com um ângulo mais fechado, entre eixo menor, que é uma bicicleta mais ágil. De modo geral, para quem já tem uma bicicleta atualmente, tudo fica mais fácil. Entra na geometria da sua bicicleta atual e compara a geometria da bicicleta que você quer comprar. Observa quais são as características que você quer manter na bicicleta nova e quais são as características que você quer evitar. Sabendo o reach, o stack, ângulo da caixa de direção, distância entre eixos e ângulo do seat tube, você começa a ter um parâmetro geral do o que é a sua bicicleta e o que vai ser a sua bicicleta futura. Tendo determinado tamanho e características geométricas, você já tem informação suficiente para cuidar de outros aspectos. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada: estrada, mountain bike e contrarrelógio. Primeiro, as bikes de estrada. Você determinou a geometria e características. Se você quer uma bike aerodinâmica, race, de endurance, configuração de marcha. Porque é muito mais fácil você tomar essa decisão na hora que você estiver comprando a bicicleta do que ter que resolver isso depois. Principalmente comprimento do pé de vela, configuração das coroas e configuração do cassete. Configuração do cassete é algo que não é tão caro quanto o pé de vela, por exemplo. Você pode considerar ter um segundo cassete para uma situação específica, mas principalmente comprimento do pé de vela e configuração da coroa. Além disso, para as bicicletas mais aerodinâmicas, você checar qual é a possibilidade de ajuste, porque as bicicletas aerodinâmicas, elas têm uma restrição do quanto você consegue ajustar. Sempre é uma ótima ideia conversar com um profissional de bike fit sobre
as características da sua bicicleta atual e as características da sua próxima bicicleta. Para quem está comprando a primeira bicicleta, talvez seja uma boa ideia. Já existem vários profissionais de bike fit que eles fazem um pré-bike fit. Você vai até o lugar do bike fit, do cara, do profissional, e ele olha as suas características e ele te aconselha quais seriam os modelos adequados para a sua característica. Um bom bike fit trabalhando em conjunto com um bom treinador, esses dois profissionais trabalhando juntos, a chance de você comprar uma ótima bicicleta é fantástica. Além de um ótimo vendedor, de uma ótima loja, é claro. Falei de estrada, geometria, configuração de marcha, cuidado com as bicicletas aerodinâmicas. Mountain bike, o universo é gigante, certo? Bike de cross country, bike de enduro, bike de downhill. Tendo determinado qual que é a sua modalidade, eu acho, e as características de geometria, eu acho um dos componentes mais importantes em mountain bike, sem dúvida nenhuma, sistema de suspensão. Existem diversos sistemas de suspensão, cada um com a sua particularidade. O que eu diria é o seguinte: tomem cuidado com opiniões pessoais. Por exemplo, eu gosto da suspensão tal, mas o eu gostar está associado ao meu peso, ao meu estilo, ao meu não sei o quê. Isso é uma percepção pessoal. Talvez você não tenha o mesmo estilo do que eu, a mesma competição, o mesmo ritmo e etc. Então a suspensão que funciona para mim não funciona para você. Quando você for fazer pesquisa de suspensão, eu acho que o melhor cenário é: qual é a diferença de funcionamento? Por exemplo, geralmente a Fox, os sistemas da Fox, eles são conhecidos por serem sistemas mais progressivos, onde você tem um amortecimento mais suave. O sistema de amortecimento da RockShox, ele é um amortecimento mais sequinho, mais eu não sei se é essa palavra, aqui seria mais crisp, mais mecânico. Um que é mais soft, mais progressivo, e um que é um pouco mais seco, ele funciona de uma forma um pouco diferente. Não adianta eu, Samuca, falar qual que eu prefiro. O que eu consigo te falar são essas duas, entendeu? Mas se você não for para trilha, então no mountain bike concentre-se, de novo, nas características de geometria, na configuração de marcha. Mountain bike, né? 1x12, 1x11, 1x10, 2x10, 2x11. Qual que é a melhor para você? Se você tem um cenário muito específico de competição, isso te ajuda. Porque você consegue ir para esse cenário específico de competição, andar com a bicicleta e descobrir se falta marcha ou não. Para encerrar essa história toda, as bikes de contrarrelógio ou de triatlo. Bikes de contrarrelógio, elas são desenhadas para respeitar, em geral, as regulamentações da UCI. As bikes essencialmente de triatlon, elas possuem uma geometria mais agressiva. Elas não estão presas à regulamentação da UCI. Então a primeira coisa é decidir: você vai fazer competições que são regulamentadas pela UCI? Bike de contrarrelógio que respeita as regulamentações da UCI. Não, eu não vou fazer, eu quero brincar de contrarrelógio ou eu quero fazer prova de triatlon. Geometria de novo, como todas as outras, mas o principal cuidado é com a ajustabilidade do cockpit. Principalmente as bicicletas 2014, 2015, 2016, que teve uma onda de bicicletas super aerodinâmicas, com a frente super integrada, mas com pouca ajustabilidade. 2016, 2017, a indústria de bike percebeu que não adianta vender bicicleta super aerodinâmica que você não consegue ajustar. Então 2016, 2017, eles colocaram várias bicicletas de várias marcas de triatlon e de contrarrelógio que são super aerodinâmicas, mas elas têm uma possibilidade de ajuste muito maior do que um período negro que teve aí uns 3, 4 anos atrás das bicicletas super aerodinâmicas que você não consegue ajustar. Eu acho que é isso, como vocês perceberam, eu tô cansado de repetir, eu acho que eu tô ficando chato com essa história. Geometria, geometria, geometria. Depois de geometria, configuração de marcha. Para mountain bike, cuidado especial com a suspensão. Para contrarrelógio, cuidado especial com a ajustabilidade do cockpit. E é isso. Façam seus comentários para que vocês possam ajudar outras pessoas. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou colocar o link dos vídeos falando de forma detalhada sobre essa história toda. E é isso. Tchau, até a próxima. Só por curiosidade, quando o pessoal olha principalmente preço de carro, eu não sou um expert do assunto, o canal é de esporte de bike, eu também não quero falar muito sobre isso, mas só para compartilhar um pouco quais são as principais diferenças. Quando você vê um anúncio de um carro, tem além do valor do anúncio do carro. Aqui na Flórida,
7% de imposto, então o valor do carro mais 7%, mais uma taxa do vendedor, que é sempre por volta de $800, mais placa e transferência, que são $500. Então você tem $1.300 em média de taxas, mais 7% de imposto. Esse é o valor do carro. Qual que é a principal diferença em relação ao Brasil? Seguro. Você é obrigado a fazer seguro. O carro não pode andar sem seguro, você não pode não ter seguro. Então, quanto você gasta em média? Esse carro, $700 a cada 6 meses. Por incrível que pareça, não faz muita diferença qual é o carro. Aqui essa diferença, ela é muito sutil, você não tem diferenças exorbitantes. Ou se você não for pagar 700, você vai pagar 800, mas é um custo, se você for pensar, são $1.400 por ano só de seguro. E é isso, na verdade só para compartilhar um pouco da história, que a gente chegou aqui, a gente comprou o carinhosamente chamado de carnição, tá na hora do carnição ir embora. Apresentar para vocês a nova, aquele era o carnição, esse aqui vai ser a nova carniçona. Um carro fantástico, vou mostrar um pouco para você.